falar em família, às vezes a família da gente vai aumentando, né? A família de amigos, família de pessoas que a gente admira, família de pessoas especiais na nossa vida. E eu tive o prazer de conhecer o doutor André Sassi e conhecer o trabalho dele. E eu falei para a minha equipe, eu falei, nós temos que ter o doutor André Sassi conosco. Não, porque o trabalho dele é magnífico. Aí falei do grupo Sonhe, né, que eu falei que sonhe é mais do que sonhar, né? É um serviço de oncologia e eu gostaria que o senhor nos colocasse a palavra sonhe. Sonhe tem que significado? Seja bem-vindo em primeiro lugar. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Rita. Acho que estar na sua casa é realmente uma honra. A gente já se conheceu em outros lugares e é muito bom estar aqui mesmo e aprendendo até coisas novas. Que, aliás, aprender coisas novas é o que me inspira, já colocando em primeiro lugar. Aprender coisas novas é o que eu sempre quero fazer e aprendi um pouquinho de coisas diferentes. Mas o nome Sonhe é sobre sonhar com uma oncologia diferente. Oncologia sempre foi vista como uma especialidade difícil para o médico, difícil para as pessoas, para os pacientes, para os familiares. O tratamento do câncer sempre foi associado com piora de qualidade de vida e a gente queria transformar isso numa questão muito mais humana, muito mais próxima, ensinar justamente as pessoas que o câncer ele pode ser tratado, se não for curado, com uma convivência com ele pacífica. A gente não precisa lutar contra o câncer, a gente tem que aprender a conviver pacificamente o máximo de tempo possível, mas que seja uma vida que faça sentido em todos os momentos. Então isso é um pouco diferente. A gente não faz quimioterapia de maneira contínua até o fim da vida do paciente. A quimioterapia tem que fazer sentido dentro de um contexto de tratamento, de manutenção de uma vida com qualidade. A gente podia dar uma aula de oncologia aqui, mas, enfim, esse é o sentido do Sonhe. E, na verdade, Sonhe virou Sassi, Oncologia e Hematologia, que é o meu sobrenome, que eu fui o médico que idealizou junto. Hoje a gente tem 10 médicos trabalhando dentro desse mesmo princípio, em vários hospitais e clínicas de Campinas, e inspirando outros lugares, até do Brasil também, a fazerem um tipo de trabalho desse jeito, humanizado e com a valorização individual de cada pessoa. Então, até mais do que uma clínica ou mais do que fazer o nome de alguma clínica crescer, a gente trabalha com as pessoas, com os pacientes, com os médicos, valorizando a individualidade de cada um mesmo. Acho que isso é um pouquinho diferente. Isso eu acho muito gostoso, porque ele falou sobre o câncer. Quando a gente fala de câncer, a gente só pensa em dor, em sofrimento, a gente fala em tristeza, né? O envolvimento da família que acaba sofrendo junto com esse paciente. E quando eu, particularmente, conheci o projeto, eu me encantei, porque existe tudo isso, não dá para evitar estas dores, esses sofrimentos, mas dá para inspirar, para mover essas pessoas a fazer daquele momento de dor um momento de mudança, sabe, aquela virada. E isso me inspirou, sabe? Isso me inspira ver. Inclusive, na semana passada, nós divulgamos as 23 mulheres que também responderam a essa pergunta, o que te move, o que te inspira, né? E elas, com certeza, vão fazer diferença na vida de outras pessoas, não só mulheres, né? Mas quem ler as histórias delas, o e-book, até já fiz o comercial, olha, Mulheres Verdadeiras. Então, dá para baixar o e-book, conhecer a história dessas mulheres e saber que por dor todos nós passamos, problemas todos nós temos, mas é a nossa maneira de encarar, na nossa maneira de vencer, a nossa maneira de pular esses obstáculos, sabe, com garra, é que vai fazer o resultado lá na frente ser diferente. Exatamente. Essas experiências de mulheres que foram publicadas no e-book, que está gratuito, está no site do Sonhe. É só baixar, viu, gente? É só baixar, é emocionante mesmo. E elas são histórias de mulheres que realmente inspiram
as outras. Elas compartilham experiências. Algumas mulheres, muitas delas com câncer, que passaram ou que estão passando, estão convivendo de alguma forma com a doença, como eu falei, às vezes com muita dor, às vezes com sofrimento envolvido também, às vezes buscando auxílio de outras pessoas para que essa dor seja tolerável, seja aliviada ou que seja suprimida de alguma forma, mas elas inspiram mesmo, elas compartilham as suas emocionantes histórias de vida em todos os momentos, desde mulheres que estão há muitos anos com um câncer incurável, mas tendo uma vida praticamente normal, até aquelas que passaram por momentos muito intensos, sim. Sim. Mesmo com a doença? Mesmo com a doença. É possível, né? Às vezes o diagnóstico de câncer é muito associado à dor, a sofrimento. De novo, isso às vezes acontece. Muitas pessoas hoje morrem pela doença, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é possível conviver com a doença por anos, em alguns casos. A ciência está aí para nos ajudar a controlar melhor a doença com menos agressividade. Então a gente tem que aproveitar isso e lógico, tem um pouco do comportamento de cada um, do envolvimento de cada um pouco de sorte, muita fé, muita esperança envolvida. Tudo isso tem que entrar num contexto de cada pessoa individual. Quando a gente recebe o diagnóstico de alguma doença, nós estamos aqui falando do câncer, mas de qualquer outra doença, principalmente doenças sérias como câncer, né? Primeiro instinto é a negação. As pessoas que ficam muito tempo nessa negação, elas não se cuidam, porque justamente não aceitam e não querem saber. É muito mais difícil lidar com um paciente assim, principalmente porque as complicações que advêm dessa negação, elas são muito grandes. Como inspirar as pessoas a entenderem e fazerem essa aceitação e seguirem esse caminho? Olha, vamos de qualidade de vida, de uma vida melhor mesmo com a doença. Tem uma regrinha? Não, é muito pessoal, né? O que dá medo. Então, justamente um dos temas do e-books também não era só o que inspira e que move, mas quais são os seus medos e aflições. É também para tentar focar nisso, né? De tentar quebrar o medo da palavra câncer. Tanto que, anos atrás, a minha avó não falava câncer, minha avó falava daquela doença. Verdade. Não se fala, tem que falar da palavra câncer, porque tem que desmistificar isso. A gente, infelizmente, hoje ainda vê mulheres com câncer de mama muito avançado, exposto, com a pele ferida, que aconteceu porque ela ficou com medo. Ela percebeu que tinha um nódulo, que esse nódulo crescia, que ele estava duro, que ele começou a ficar fixo, que ele começou a machucar a pele. E ela, em vez de procurar ajuda, ela escondia. Eu já tive algumas mulheres assim. Isso acontece porque talvez ela não tenha com quem dividir esse medo em alguns momentos. E às vezes é porque ela tem muito pânico da doença, de saber que um dia que ela souber que tem a doença, ela está condenada a morrer. E isso que a gente tem que mudar. Morrer nós todos vamos, né? Nossa vida aqui é finita. Então a gente entende que o nosso tempo ninguém sabe, mas a gente tem que usar as armas que a gente tem, usar todos os medicamentos, todas as possibilidades, né, de cura e de controle de doença que a gente tem para a gente levar uma vida normal e que vale a pena ser vivida. Uma pergunta que você sempre diz ao seu paciente. Aqui está para mim assim. Você sempre diz aos pacientes, você não está sozinho. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. O que eu falo para o paciente é você não está sozinho, eu estarei sempre com você, em qualquer momento. Então, por mais que a gente esteja atribulado, às vezes a gente tem muito paciente, às vezes a gente está aqui conversando com você e estou recebendo uma mensagem no celular de alguém que está com medo, mas eu estou presente, eu estou do lado de alguma forma. E o que eu sempre pergunto é o que te dá medo? Você tem medo de quê agora? E o que a gente pode fazer juntos para aliviar isso? Porque de todas as dores ou preocupações que o câncer dá na pessoa, na família, nos amigos, o medo é o que mais paralisa, né? O medo paralisa a busca por alguma coisa melhor. Então, uma das ferramentas que o oncologista tem para aliviar isso é fazer um plano de tratamento. Fala assim, olha,
eu vou ajudar a conduzir nesse caminho. Você que vai trilhar esse caminho, né, de todo o tratamento, a quimioterapia que você vai fazer. Você vai colocando as setinhas. Você vai dizer se está muito difícil a quimioterapia para fazer, se a gente vai ter que diminuir a dose. Mas eu vou dizer que se é seguro, se é adequado, eu vou estar do seu lado para as suas escolhas fazerem sentido. E acho que a decisão compartilhada hoje é uma realidade médica na oncologia muito importante, em que o paciente tem que saber por que ele está fazendo o tratamento. Então, a honestidade com ele é fundamental. Então, ele precisa saber se a doença é curável ou não. Então, também, antigamente, a família às vezes entrava no consultório do oncologista atrás do familiar e falava assim, não conta que ele tem doença, não conta que não tem cura. Senão, ele precisa saber todos os passos e por que vai fazer aquele tratamento, por que a gente vai escolher esse tratamento. Só assim consegue ser junto, por que o cabelo vai cair, né? E se vale a pena, né? O que ele vai ganhar em troca disso? Vai ganhar tempo de vida, vai ganhar qualidade, vai ganhar melhora da dor. Todo tratamento intenso, como é o tratamento oncológico, ele envolve uma série de trocas. É troca do cabelo por alguma coisa, é troca de um momento de enjoo, de mal-estar eventualmente que pode ter, de diarreia. As pessoas reagem de maneira diferente. Cada uma, né? É única, mas o risco acontece e o benefício esperado também, cada um vai ter um diferente. Mas as expectativas do que a gente vai ter é uma troca. Então tem que ser conhecido isso. Nós temos uma perguntinha e eu quero ver que pergunta é essa e de quem? Vamos lá! A Iliana Barbosa, boa tarde, meu nome é Iliana, gostaria de tirar uma dúvida. Meu irmão tem uma alteração na próstata e final do ano passado ele fez uma biópsia e deu que ele tem hiperplasia prostática, mas este ano ele fez ultrassom e apareceu um nódulo e o médico falou que não há necessidade de fazer biópsia, mas ele sente dor. Minha dúvida, é normal ele não fazer biópsia se ele sente dor e dificuldade para fazer xixi? Ele toma medicação para não trancar a urina. Bom, interessante, né? A gente está no Outubro Rosa, a gente vai ter o Novembro Azul. Mas já temos tema... O Novembro Azul é típico das mulheres procurarem ajuda para os homens. Porque os homens geralmente não se cuidam ou eles têm vergonha de fazer a pergunta. Então, Eliana, parabéns, muito bom, né, né? Eliana? Bom, da próstata é o seguinte, da próstata, geralmente, o câncer de próstata não dá sintomas locais. O que geralmente dá sintomas prostáticos é a hiperplasia benigna mesmo, que é um crescimento normal que acontece com o envelhecimento do homem. Então, assim, se ele tem dor, se ele tem dificuldade, se ele tem retenção urinária, isso mais provável de ser secundário é só o crescimento normal. Mas o nódulo da próstata pode preocupar. Então, ele precisa consultar o seu urologista, consultar o seu médico e perguntar por que se esse nódulo é realmente visto e se esse nódulo não precisa ser biopsiado. Existem outros fatores a serem considerados, como o PSA anterior e como é que está o PSA hoje, que é um exame de sangue. O PSA vai de 1 a 5? O normal, dependendo da pessoa, dependendo do tamanho da próstata, pode variar o normal. Mas o normal é de 0, alguma coisa até 4. Até 4. Então, acima de 4, normalmente é indicado alguma biópsia. Mas, por exemplo, se o PSA anterior estava 0,5 e hoje está 3,5 com um nódulo de próstata, mesmo não tendo atingido esse valor de 4, pode ser recomendada a biópsia. Perfeito. Eu tenho mais uma perguntinha para o doutor, mas enquanto eles colocam na tela, só quero agradecer a Sônia Maria Piovesani Milanês, da cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo. Gente, que delícia! Olha só, ela ficou sácia! Yes! Eu vibro, eu curto, eu gosto. Muito obrigada, viu? Sônia, de Nova Venécia, no Espírito Santo. Gente, que delícia. Mais uma para minha família. Oba! E o Edésio também, Cordeiro dos Santos, de Santa Bárbara, na Bahia. Uhul! Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada. É bom ter vocês junto conosco. Ó, a gente vai estar sempre rezando por vocês, viu? Muito obrigada. E agora a gente vai para a perguntinha que eu tô curiosa para saber. Vamos lá. Boa tarde. Peço que o doutor me explique. Eu já estou fazendo o tratamento de câncer de mama e a outra mama tem nódulo também. Devo tirar as mamas? Bom,
A decisão de tirar as mamas é uma decisão muito individual que deve ser compartilhada com o médico, com o mastologista. Então, de novo, é uma questão de... É o que eu falei das trocas, né? Então, você tira um órgão importante para a mulher em troca de diminuir o risco de alguma coisa. Não parece que tem um nódulo, um tumor ou um câncer na outra mama. Grande parte dos nódulos mamários que as mulheres palpam, que são detectados através até de exames, grande parte são benignos. Então, existem características que dão risco de se transformar em câncer ou de serem um câncer em estágio inicial. Aí é só o mastologista e o radiologista vão fazer esse tipo de análise, mas a decisão para retirar as mamas é muito pessoal. Normalmente, medicamente falando, na maioria das pessoas, não é necessário, não é indicado, a não ser que exista um risco genético muito alto. Existem algumas mutações genéticas que acontecem que elevam o risco da mulher desenvolver câncer de mama para cerca de 80%, 90% ao longo da vida. Nesses casos, medicamente falando, há uma recomendação de se fazer a mastectomia profilática. É mais seguro. É mais seguro, como preventiva. Não é uma obrigação, mas é uma recomendação. Agora, por um nódulo e por outro nódulo na outra mama, normalmente não. Mas, de novo, é uma decisão que precisa ser compartilhada. Ou seja, o médico e a paciente juntos é que decidem. Através da análise dos exames, do histórico familiar, do histórico pessoal, da resposta que ela teve ao tratamento do câncer que ela já está fazendo. Então, tudo isso envolve uma conversa longa com o médico, mas com certeza ela vai ser guiada para a melhor escolha. Quando você acessa as informações do Grupo Sonho, que você entra no site, tem muita coisa para você ler, para você aprender, para você viver junto. Eu gostaria muito de que o Dr. André fizesse esse convite para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Grupo Sonho. Sim, então, repetindo, né, o Grupo Sonho é composto por 10 médicos, entre oncologistas e hematologistas. A gente tem uma equipe também de apoio de não médicos também fantástico, que trabalha junto, que tem essa mesma visão que a gente. O nosso site é sonhe.med.br. Lá dentro tem área de pacientes, tem área de conteúdo para não pacientes, estão aberto para todos. Nosso e-book está lá, das pacientes, baixar. É só baixar, está em PDF, baixar. De interessante, a gente tem figuras que representam cada história que foi contada por cada paciente, que foi uma campineira também, que hoje mora na Holanda, Ana Lima, que ela de maneira também muito intuitiva, ela leu as histórias, escreveu e fez as gravuras, e cada uma representa. Então está lá também. Então no nosso site isso está disponível e está aberto para todos que quiserem nos visitar. Muito obrigada, doutor André Sassi. E a gente poderia conversar mais e mais com ele, mas a gente fica por aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de tê-lo conosco. Gente, ele passou a tarde com a gente e a gente fica muito feliz. Vamos tê-lo aqui outras vezes, viu? E a gente pede a bênção da mãe, agradecendo, pedindo ao Senhor que abençoe todo o trabalho feito por esses médicos maravilhosos. Benção, mãe!